Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos, que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. E se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. E se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação, a liturgia de hoje nos apresenta como devemos seguir Jesus. Qual é o programa da vida do cristão, da cristã? E Jesus é bastante categórico ao dizer: quem não é contra nós, é por nós. Quem não é contra nós, é por nós. Portanto, ele pede fidelidade ao seu projeto. É aqui que nós devemos centrar a nossa atenção hoje. Fidelidade ao projeto de Jesus. Jesus ensina aos seus discípulos, e nos ensina também, que é preciso compreender a vida. E a vida se responde fazendo o bem. Quem é Jesus? Aquele que passou pelo mundo fazendo o bem. Pelo bem que se faz, nós vamos ser avaliados, digamos assim, por isso. Jesus também nos ensina que devemos evitar a rigidez do preconceito. Seguir Jesus é entender o dinamismo da vida, evitando todo tipo de sectarismo. Sectarismo significa você ficar só dentro de você. Só você sabe, você para no tempo e no espaço. Aquela verdade é absoluta para você, humanamente falando. Você não consegue dialogar com ninguém. Isso é uma pessoa sectária. A salvação de Jesus é uma salvação para todos. E Jesus não é monopólio de nenhuma religião, de ninguém. Todos que lutam pela vida estão com Jesus. Todos que lutam pela vida, pela paz, pela liberdade. Portanto, seguir Jesus é fazer o quê? Comunhão. É não fazer divisão. É não excluir ninguém. E também não levantar discórdias. Isto é coisa do reino diabólico. Jesus nos ensina que o que impede de fazer o bem é a presença do escândalo. A gente escandalizar. E aí ele lembra de novo o evangelho de domingo, colocando a criança no centro. Lembram disso? Se alguém escandalizar um desses pequeninos, é a mim que escandaliza. Precisamos descobrir, e aqui eu quero chamar a atenção para uma expressão que eu li preparando essa meditação e acho que ela traduz bem, a mim me traduziu. Precisamos descobrir a espiritualidade do corpo. A espiritualidade, o nosso corpo tem uma dimensão espiritual.
A espiritualidade do corpo significa justamente que Jesus, ele evita para nós, nosso corpo, quero dizer assim, é cristificado. Nosso corpo já é consagrado. E é consagrado desde o nosso batismo. Portanto, eu uso essa expressão. O corpo do ser humano é Cristo. Eu sou seguidor de Jesus. Eu sou outro Cristo, outro cristão, outra cristã no mundo. Portanto, o evangelho que a gente ouviu e a primeira leitura estão muito interligados. Claro que a segunda leitura também, dizendo o que devemos fazer em relação àqueles que nada têm, aos necessitados. O evangelho, desta vez não é Pedro, é João. João se dirige a Jesus a palavra. Os discípulos estão preocupados com o poder. Os discípulos estão preocupados com a exclusividade. Nós somos os melhores. Olha o sectarismo. Nós somos os melhores. Por que João? Vocês lembram outra passagem em que a mãe deles perguntou para Jesus, ou pediu para Jesus, mestre, se possível, coloque meus 2 filhos à sua direita. Lembra dessa passagem? Então, João tinha esta preocupação de mandar, de ser poderoso, e de evitar todos aqueles que não pertenciam ao grupo. Ou seja, nós queremos exclusividade de Jesus. O nosso grupo manda em Jesus, veja só. E a salvação, como eu disse, é para todos. Alguns milagreiros da época, ou também chamados exorcistas, havia isso na época, aqueles que expulsavam coisas más. Eram chamados milagreiros, exorcistas. Expulsavam o demônio, pronto. Quando viram que Jesus fazia os milagres, e era uma pessoa fascinante, esses milagreiros, esses exorcistas, começaram a usar Jesus também para fazer os seus exorcismos. Foi aí que João se rebelou. Espera aí, eles não são dos nossos. Esses caras não pertencem ao nosso grupo. Portanto, mestre, dá um jeito. Qual é a posição de Jesus? Está escrito aí no texto. Não o impeçais. Não o impeçais. Não impeçam de fazer isso. O nome de Jesus é força humanizadora. A força de Jesus é mais importante do que qualquer grupinho, viu? Jesus critica, portanto, essa tentação sectária dos seus discípulos. O grupo não existe para controlar a salvação de Jesus. A igreja não existe para controlar, qualquer igreja cristã não existe. A salvação é Jesus Cristo. E o modo de ver, como Jesus respondeu e como Jesus vê aquela situação. Veja bem, quem não está contra nós, está a nosso favor. Ô padre, mas espera um pouco, se a gente colocar isso hoje nos nossos dias, será que não pode haver um certo relativismo? Ou seja, todo mundo está certo. Cuidado. Não é isso que Jesus disse. Né? O relativismo é justamente isso. Né? Cada um faz o que quer, faz a religião que quer, tudo pode, está tudo no lugar. Não, não foi isso que Jesus disse. Então agora, que eu disse no início, fidelidade ao projeto de Jesus. Então, qual seria a resposta para nós diante disto hoje? Nós, cristãos, precisamos aprender a viver nossa fé. Sem dissolvê-la levianamente em falsos relativismos e sem fechar-nos cegamente em fanatismos que pouco têm a ver com o Espírito de Jesus. Deu para entender? Ou seja, é possível o quê, padre? Fidelidade total à pessoa de Jesus e ao seu projeto. Isso que é o importante. Nós crermos justamente na pessoa de Jesus, naquilo que Jesus fala. E se você crê na pessoa de Jesus,
você está diante da palavra de Deus que a gente ouve, que é a palavra que nos liberta e salva, você está com certeza aberto a tudo que é bom. Você está justamente aberto ao positivo, mesmo que isto esteja fora do cristianismo. Deu para entender isto? Então não é uma questão do relativismo, fazer o que quer. É você ter a consciência, e isto que se pede hoje do cristão e da cristã, fidelidade ao projeto de Jesus. Seja quente ou seja frio, morno, cristão mais ou menos, não merece crédito. Seja cristão para valer, ou então diga, eu não sou cristão para valer. Seguir Jesus é seguir na radicalidade. É isto que o mundo hoje precisa, não dá mais para fingir. Não dá mais hoje para você, né? Não dá. A mensagem de Jesus é clara. Aquele que faz o bem, mesmo que não seja dos nossos, está a nosso favor. Aquele que faz o bem, mesmo que não seja dos nossos. Olha, gente, quanta gente boa tem no mundo de hoje, não é verdade? Que não participa da igreja. Eu conheço muita gente, não é? E que faz mais caridade do que o padre. Mais caridade do que o padre. Às vezes é mais santo do que muitos de nós. Portanto, até aqui está claro. Fidelidade ao projeto de Jesus. Segundo ponto importante. Para viver esta fidelidade, é preciso ter um compromisso, então, com Jesus. E esse compromisso com Jesus é evitar o quê? O escândalo. E nesse contexto, Jesus introduz uma figura simbólica da mão, do pé, do olho. Se a tua mão, se o teu pé escandalizam, corta. É preferível você entrar inteiro no reino de Deus do que você partir para outra e desviar-se do projeto de fidelidade a Jesus. O corpo, então aqui eu quero colocar um elemento muito bonito que a mim me toca muito. O que é o meu corpo físico? Esse corpo de carne, osso, bonito, feio, sei lá, magro, alto. Este corpo físico não é simplesmente o físico. Se a gente parar no físico, nós não entendemos o corpo. Porque o corpo é a presença do meu eu no mundo. O corpo é onde está o meu eu, a minha identidade é o meu corpo. Portanto, toca em mim quem eu quiser. Eu vou tocar aonde eu quero. E tocar no outro, o outro tocar em mim, significa o quê? Tocar no meu eu. Por isso esse eu é sagrado. Ele foi cristificado pelo batismo, santificado no Espírito Santo e alimentado pela Eucaristia. O que mais você quer? Este corpo é a dimensão presença do amor de Deus na nossa vida. Por isso que eu gostaria muito de que a gente entendesse, né, que este corpo é mediação de comunhão, de encontro. Então, eu não vou ficar falando que deve cortar. Eu diria assim, se o nosso corpo é a presença do meu eu, e se eu sou cristão, esse meu eu está o quê? Gosto dessa palavra, desculpem. Cristificado. Eu sou Cristo. O meu corpo é um corpo cristificado. Todos os meus membros devem ser o quê? Cristificados. Porque os membros cristificados se identificam o quê? A corporalidade de Jesus. Eu sou o corpo de Jesus andando por aí. Você é outro Cristo. Ter a postura de Jesus, ter a prática de Jesus. Como é que nós conhecemos Jesus? Pelos pés. Jesus é o peregrino, é o homem do caminho, é o homem que anunciou o evangelho, é o homem que dos pés.
é o homem que lavou os pés dos discípulos na última ceia. É Jesus que nós conhecemos pelas mãos que tocou as crianças, que abençoou, que afagou o cego, o coxo, as mãos que foram abertas na cruz para nos salvar, amou-nos até o fim. Essas são as nossas mãos, esses deveriam ser os nossos pés, serviço. Os olhos de Jesus são aqueles que olharam o outro com ternura, com compaixão, com misericórdia. Os nossos olhos deveriam ser olhos de Jesus, que olham os outros e olham a realidade com compaixão, com ternura, com misericórdia. Meu irmão, minha irmã, então eu os convido hoje, de modo muito especial, para nós olharmos para o nosso corpo, presença do nosso eu no mundo. Esta nossa presença no mundo é sinal de comunhão, de encontro. É aquilo que faz pontes. Se não fizermos isso, seremos escândalo para o outro nas relações que travamos com eles. Sejamos corpo cristificado. Redescobrimos a espiritualidade do corpo para sermos esta presença viva de Jesus na história. Amém. Amém.